Eu tenho um monte de perguntas super interessantes para o dia de hoje. Eu queria te contar que nós estamos num desafio aqui na nossa igreja, em outras tantas igrejas que de alguma forma a gente pode influenciar. E a ideia é o seguinte: a gente precisa se disciplinar para que a gente possa ler a Bíblia todo dia, ler a Bíblia todo ano, pelo menos uma vez por ano. A gente lê a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse. Então a ideia é essa, que você possa se esforçar para ler trechos da Bíblia a cada dia da tua vida, a gastar um tempo nas tuas orações, também com a palavra de Deus. E é natural que algumas perguntas vão surgir, porque o Deus que a gente serve, ele é infinito. Quanto mais a gente mergulhar nele, mais a gente vai conhecer coisas extraordinárias e vamos ter certas dúvidas. É óbvio que eu não sei de tudo, eu sei tão pouco, mas eu tenho muitos amigos especiais. Eu tenho certeza que esses meus amigos, e principalmente o Espírito Santo, pode nos ajudar com respostas incríveis. Então vamos lá, todo mundo junto. Pergunta para o AP! Você pode mandar as suas perguntas para o meu WhatsApp, 11 98440 4887. Vamos lá. A primeira pergunta de hoje é do meu filho, do Boazito. Ele é um cara incrível. Ele me fez uma pergunta que eu pude juntar com outras perguntas que eu tenho recebido. É interessante que muitas pessoas se interessam pelos gigantes, pois o meu filho estava lendo sobre os valentes de Davi, que mataram 4 gigantes. Eu falei: papai, de onde veio isso? A pergunta objetiva é essa. A Bíblia diz que os valentes de Davi mataram 4 gigantes além do Golias. Haviam outros gigantes, de onde eles surgiram? Eu quero juntar a pergunta do meu filho com algumas outras que eu tenho recebido. Eu elaborei mais ou menos assim: os nefilins, que são descendentes dos filhos de Deus com as filhas dos homens, falam de um tempo em que a maldade tomou conta da terra e levou o Senhor a trazer o dilúvio. Isso é relacionado a uma desfiguração da criação? Boazito, papai te ama, eu estou muito feliz que você tem paixão pela palavra de Deus. Vamos lá. Existem algumas interpretações mais antigas, mais clássicas, que os filhos de Deus seriam os filhos de Adão com Sete, o primeiro filho que ele teve depois que Caim matou Abel. E os filhos dos homens seriam os descendentes de Caim, embora, é claro, todos estavam encerrados debaixo do pecado. A questão é que nós já tratamos isso inclusive em outro programa. Essa expressão, Bnei Elohim, filhos de Deus, também usada no livro de Jó, fala dos anjos, fala dos seres espirituais criados por Deus, tanto os santos anjos do Senhor, que permanecem fiéis ao nosso Deus, mas também fala dos anjos caídos, dos demônios, que seguiram a Satanás, o dragão, a antiga serpente, que conseguiu seduzir e conseguiu manipular 1/3 dos anjos do céu para que o seguissem. Algumas correntes mais modernas, e eu penso assim, entendem que houve ali um pecado tão terrível, algo tão maligno, essa mistura entre seres espirituais da maldade com seres humanos, pessoas que Deus criou aqui nessa terra. Muitos se perguntam: será que isso é possível? Como foi possível? Quando foi possível? A Bíblia relata que esse pecado foi algo tão terrível que esses demônios estão em cadeias eternas, é o que diz o apóstolo Pedro numa das suas cartas, aguardando o juízo do fim. A gente vê isso na mitologia grega, como eu já tratei outro dia, na figura dos titãs, que estão em cadeias, que estão presas em algum lugar abaixo da terra, justamente num relato muito semelhante àquilo que a Bíblia fala. E o relato então de Gênesis é que esses filhos de Deus, que seriam os demônios, os anjos caídos, com as filhas dos homens, geraram os nefilim, palavra traduzida como gigantes na nossa Bíblia em português. Algumas pessoas entendem que essa é uma tradução errônea, mas a palavra nafal, que é o singular de nefilim, ela quer dizer caído, como se fosse o fruto ou o produto dos anjos caídos, os filhos dos anjos caídos, aquilo que se resultou dos anjos caídos. E aí vem uma pergunta muito importante: mas se Deus usou o dilúvio para extirpar toda essa maldade que estava acontecendo nos dias de Noé, e todos esses seres foram destruídos no dilúvio, como aparecem gigantes depois do dilúvio? Então essa é uma pergunta muito importante que a gente vai procurar responder agora. Então eu quero citar alguns textos da Bíblia para que vocês possam me acompanhar. Um deles é Números, capítulo 13, versículo 33, está escrito assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes,
e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse texto do livro de Números, Bemidbar, é assim que se fala o nome desse livro em hebraico, cita que no momento em que Moisés manda 12 espias para conhecerem a terra prometida, eles voltam com o relato que haviam lá gigantes, chamados aqui de Anaquins. Então a primeira coisa importante para que a gente possa buscar uma resposta é entender de onde vieram os habitantes da terra prometida. Quando Abraão chegou ali, a Bíblia diz que a terra era possuída por muitos povos, e da hora em que os descendentes de Abraão, agora os hebreus, depois de 40 anos no deserto, entram para possuir essa terra. Então, quem eram os povos que habitavam a terra prometida? A palavra de Deus declara que eram os cananeus. E quem eram os cananeus? Eram os descendentes de Canaã, filho de Ram, Cam em português, que era filho do Noé. Pois esse Canaã, ele foi amaldiçoado por Noé por causa do pecado que o pai dele cometeu contra o seu pai. A Bíblia diz que Cã descobriu a nudez do seu pai. Talvez seja uma boa pergunta para um próximo Pergunta pro AP. Por que se Cã pecou contra o pai, o neto foi amaldiçoado? Mas vamos seguir aqui. Os descendentes de Canaã que foram amaldiçoados povoaram essa terra. Mas Cã não foi pai apenas do Canaã. Ele foi pai de 4 filhos. Um deles era Cuxi, que é pai de todos os que povoaram a África. Pai também de Mitzraim, que é a palavra em hebraico para o Egito. Os seus descendentes povoaram o Egito. Também Puti foi filho de Cã, que povoou o norte da África, a região que nós conhecemos como Líbia. E foi filho de Mitzraim, um homem chamado Casluim, de onde surgem os filisteus. Os filisteus que não eram cananeus, que não eram descendentes de Canaã, eram descendentes de Mitzraim. Eles possuíram o sul da Europa, ali da região da Grécia, e depois eles foram conhecidos na terra de Israel como o povo que veio do mar. Então eles moravam na terra prometida, mas eles não eram dos cananeus. Mas o que é curioso é que tanto entre os filisteus, descendentes desse Casluim, descendentes de Mitzraim, que eram filhos de Cã, quanto os cananeus, os que habitavam aquela terra, desses dois grupos nós vemos gigantes. Gigantes que estavam na terra quando Josué, Caleb e os outros espias vieram ver. Gigantes que estavam na terra quando eles entraram para possuir e lutaram contra os gigantes. E, especificamente, o texto que o meu filho Boaz estava lendo. Os gigantes que foram mortos por Davi e os seus valentes. Talvez uma curiosidade bíblica muito legal é porque Davi pegou 5 seixos naquele riacho que corria no vale de Elá quando ele foi lutar contra Golias. Você acha que ele teria a chance de uma segunda pedrada se ele errasse a primeira? Talvez vai aí uma revelação bíblica. Na verdade, Davi pegou 5 seixos, talvez porque 5 gigantes ainda existiam. Talvez porque os 5 gigantes que ainda existiam seriam entregues nas suas mãos, dele e dos seus valentes. Está escrito assim no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 22. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Bem, o que eu estou fazendo até agora é relatar a aparição de gigantes depois da Arca de Noé, depois do dilúvio. A única conclusão que nós podemos chegar, sendo que no dilúvio Deus extirpou do mundo toda a carne, quem não estava dentro da arca foi destruído. É natural então que dentro da arca estavam ali os gigantes, mas estavam aonde? Se só animais, se só a família de Noé e os animais, cada um segundo a sua espécie, animais puros e impuros, estavam dentro da arca, onde estavam os gigantes? É natural que estava na genética da família de Noé. Quando nós lemos na Bíblia, no capítulo 6 do livro de Gênesis, quando o nosso Deus fala que Noé achou graça diante dos seus olhos, a palavra de Deus declara que Noé era tzadik vetamim, justo e íntegro. Justo fala de uma pureza do seu caráter, mas tamim, perfeições, talvez fale de uma pureza na sua constituição, na sua genética, uma não mistura do tipo terrível que tinha acontecido por causa do pecado manifesto entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. É surpreendente essa história.
É provável então que a mulher de Noé tivesse na sua constituição características dessa contaminação que aconteceu antes do dilúvio. E por isso, alguns dos seus filhos, entendemos que Cã e os seus descendentes manifestaram então essa malignidade que veio por causa do pecado e desse pecado tão tenebroso que aconteceu antes do dilúvio. Os outros dois filhos, Jafé e Sem, parecem não manifestar esse mesmo problema. Mas nós vemos na descendência de Ham, de Cam, as mesmas características que aconteceram antes do dilúvio. Nimrod, um dos filhos de Cuxi, foi assim. Um homem que a Bíblia diz que ele afrontou a Deus. Talvez uma primeira figura do anticristo, de um líder mundial na antiguidade. E assim nós tivemos tantos no decorrer de todas as gerações. Mas nos dias do rei Davi, os últimos gigantes, eles foram eliminados, eles foram destruídos. Algumas palavras são usadas na Bíblia para falar desse mesmo grupo de pessoas que pareciam talvez monstros, pessoas desfiguradas. Precisamos ter muito cuidado com isso, para que nós não possamos cair num laço do diabo, que é o preconceito, alguém que se ache superior, se ache uma raça pura, alguma coisa assim. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas em Jesus Cristo nós fomos resgatados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Em Yeshua somos tzadikim vetamim, justos e íntegros, por ele, por meio dele, para a glória dele. Vamos lá? Próxima pergunta! A próxima pergunta é uma pergunta maravilhosa, mandada pela pastora Simone Malak. A pergunta é a seguinte: quem eram os 3 visitantes que Abraão recebeu em sua casa em Gênesis 18? Alguns dizem que era o Pai, o Filho e o Espírito. Pastora Simone querida, muito obrigado por essa pergunta, que nos permite discutir, conversar, que nos permite ler a Bíblia e nos aprofundar nela. É natural que quando lemos a Bíblia, nós temos interpretações diferentes. Alguns recebem revelação de Deus. Os judeus chamam isso de bat-kol, quando Deus fala no interior do homem. Os não-judeus dizem que é uma palavra rema, quando Deus traz uma revelação no meio de um texto da Bíblia. Mas é muito importante nós diferenciarmos o que é a revelação de Deus para todos e aquilo que pode tocar uma pessoa de uma forma especial. É importante quando nós falamos da palavra de Deus, nós temos o cuidado de não dizer que é determinada coisa, se isso é uma interpretação pessoal nossa. Então é com esse caráter que eu quero responder essa pergunta, sem dizer que alguém está errado ou que a minha posição é a certa. É a maneira que eu vejo, é a maneira que eu entendo. Eu quero te responder essa pergunta pensando no capítulo 18 de Gênesis, em que o pai Abraão recebe 3 visitantes na sua casa. E também eu quero usar o capítulo 19, que vai falar o que aconteceu logo depois dessa visita. O primeiro é que a Bíblia diz que esses 3 visitantes eram 3 homens. Ou seja, eles apareceram em forma humana. Eles comeram a comida que Abraão serviu para eles. Eles tiveram seus pés lavados, mostrando toda a hospitalidade que o pai Abraão e a sua casa tinham para com os estrangeiros. A Bíblia nos orienta para sermos hospitaleiros. Porque assim como o nosso pai, o pai da fé, o pai dos Yehudim, o pai dos judeus, o pai dos árabes, o pai das nações, recebeu anjos em sua casa, que nós também, através da nossa hospitalidade, que possamos abrir a nossa casa para sermos visitados por Deus. Por Deus, justamente essa palavra. E foi essa a sua pergunta: será que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquelas 3 pessoas? Bem, a Bíblia diz que ninguém nunca viu a face de Deus. Então quem seria aquele que apareceu lá no Éden? Quem era aquele personagem que apareceu para Josué, que apareceu para o pai de Sansão, que lutou com Jacó? Quem foi que lutou com Jacó? Nesse texto específico de Gênesis, a Bíblia diz que quem apareceu era o Yud-Rei Vav-Rei, o nome que fala do nome de Deus, o Hashem, que é traduzido por alguns como Adonai, nas nossas Bíblias em português muitas vezes como Senhor em letras maiúsculas. Alguns colocam vogais e formam desse nome a palavra Jeová, outros Yavé. O único nome que pode trazer salvação para as pessoas é o nome de Yeshua. O único nome que em hebraico literalmente quer dizer salvação. Nós vemos inúmeras vezes na Bíblia, tanto o Pai, quanto o Espírito de Deus, quanto Yeshua, trabalhando juntos,
Porque nós só temos um Deus, não há outro Deus além do Senhor. Lá na criação, o nosso Deus disse: façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus não falava com os anjos, nós não fomos feitos semelhantes aos anjos, mas semelhantes a Deus, e por isso temos espírito, alma e corpo. Da mesma forma, o nosso Deus falou: haja luz. A palavra de Deus se manifestou, porque o Espírito parava sobre a face das águas. O nosso Deus, Yud Rei Vav Rei, tomou do seu Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre outros 70. O nosso Deus, quando Yeshua foi batizado nas águas, os céus se abriram e o nosso Pai disse: esse é o meu Filho amado, e eu estou muito feliz com ele. E nessa hora, a plenitude do Espírito veio sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba. Nós vemos então inúmeras vezes na palavra de Deus que o Pai, o Filho e o Espírito se manifestam juntos, como o único Deus que existe. Então Deus estava ali, no meu modo de entender, na pessoa de Yeshua, antes de nascer de uma das virgens de Israel. Então quem o acompanhava? Se nós voltarmos um pouquinho na Bíblia, nós vamos ler também em Gênesis capítulo 11, que o nosso Deus, ele decidiu descer à terra para ver a maldade que estava acontecendo lá em Babel, lá na Torre de Babel. E o nosso Deus desceu ali e confundiu as línguas. E a expressão também está no plural: desçamos e confundamos as línguas. Então quem veio manifestar? O Pai, o Filho e o Espírito? Pode ser que sim. Essa resposta pode estar certa. Mas nesse caso específico, o que acontece logo em seguida desse encontro de Abraão com esses 3 hóspedes, me faz entender que Deus estava ali acompanhado de 2 anjos, a saber, o arcanjo Michael e o arcanjo Gabriel. Por que eu acho isso? Sendo que a Bíblia não fala os nomes. Eu vou procurar explicar. A Bíblia diz, nesse mesmo texto de Gênesis 18, que houve um momento da conversa que Deus olhou para o lado de Sodoma. E Deus decidiu descer até aquele local para ver o que estava acontecendo. Porque o clamor, um ruído, um grito, um barulho estava subindo até os céus. E Deus decidiu ir até ali para ver o que realmente estava acontecendo. Nessa hora, a Bíblia diz que Abraão permaneceu na presença de Deus. Permaneceu na presença de Yud Rei Vav Rei. Enquanto os outros 2 visitantes, eles descem para Sodoma. Como a Bíblia descreve isso? O Yud Rei Vav Rei, o nosso Deus, fica ali conversando com Abraão, que pergunta a Deus: mas se tiver 50 justos, o Senhor vai matar os justos com os ímpios? E Deus falou: não, eu não destruo os justos com os ímpios. Mas se tiver 40, Deus? E Abraão começa ali a argumentar com Deus. Chega até o número de 10. Enquanto Abraão fica argumentando ali com Deus a respeito de se Deus destruiria os justos com os ímpios, talvez na expectativa de Abraão que o seu sobrinho Ló, aquele que ele tinha como um irmão, não fosse destruído junto com o juízo que viria sobre o pecado que estava sendo cometido ali em Sodoma e em Gomorra. Enquanto essa conversa se dá, chega em Sodoma esses 2 visitantes. E na porta da cidade quem estava? Ló. E ele vendo, ele talvez percebe da mesma forma que Avraham Avinu, o pai Abraão, percebeu que aqueles seres não eram pessoas comuns, não eram mais 3, agora eram só 2. Ele os convida para sua casa, mas eles não querem. Mas parece que a insistência tão grande de Ló é porque ele temia o que poderia acontecer com os visitantes logo em seguida. Quando eles são levados para a casa de Ló, a cidade inteira, os homens todos da cidade aparecem e querem violentar aqueles hóspedes, que irão fazer as coisas mais absurdas possíveis, violentar sexualmente. É isso que a Bíblia está dizendo. E Ló, temendo a barbaridade que estava para fazer, chega a propor a loucura de que eles fizessem aquilo com as suas próprias filhas virgens. Meu Deus, que situação é essa? Enfim, um dos anjos anuncia que o nosso Deus estava trazendo um juízo sobre Sodoma. Um dos anjos avisa para que Ló mande procurar fora daquela casa, se ele tivesse mais algum genro, mais algum parente próximo, que eles trouxessem todos, que avisassem para que fugissem da cidade, porque o juízo viria. Em outras palavras, um traz a revelação de Deus, e o outro quem é? É Michael, o arcanjo da guerra, o arcanjo que protege o povo judeu, o arcanjo cujo nome quer dizer quem é como o nosso Deus, Michael. Pois, tendo ouvido, tendo deixado de ouvir o anúncio do juízo, o juízo veio, e aquelas cidades foram completamente destruídas. E a mulher de Ló, que olhou para trás, como que não se conformando de perder
As coisas que tinha naquele ambiente tão perverso viram uma estátua de sal e também desaparece na poeira dos anos. Pois então, amada pastora Simone, essa é a maneira que eu vejo que quem foi visitar Abraão foi Yeshua, a manifestação visível do Deus invisível, Yud Rei Vav Rei. E junto com ele estavam Gabriel, o mesmo arcanjo que trouxe revelações para Daniel, que revelou para Miriam, para Maria, que a sombra do Altíssimo viria sobre ela e ela geraria o Filho do Deus vivo. O mesmo arcanjo que revelou para Yosef, para José, para não abandonar a Maria, porque aquele que tinha sido gerado nela era do Espírito Santo, e ele se chamaria Yeshua, e ele reinaria sobre todas as nações da terra e sobre o trono de Davi, o seu pai. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa pergunta. A última pergunta de hoje vem do Felipe Fonseca, aqui de São Paulo. Quero te agradecer, viu, Felipe? Você já fez algumas outras perguntas, sempre muito inteligentes, que nos têm permitido mergulhar na palavra de Deus. E a pergunta do Felipe de hoje é a seguinte: Melquisedeque, o rei de Salém, um sacerdote antes de Levi, ele era Jesus? Como é vista a ordem sacerdotal de Melquisedeque pelos judeus? Vamos lá, Felipe. A primeira coisa a considerar é que a palavra Melquisedeque não é o nome de uma pessoa, mas é um título. Melech Tzedek, rei justo, ou rei de justiça, da palavra tzadik. E nós vemos outros personagens da Bíblia que usam esse mesmo radical. Por exemplo, Adoni Zedek, Adoni Tzedek. O meu Senhor é justo, o meu Senhor é justiça. Nesse texto de Gênesis também que você leu sobre Melquisedeque, em que o pai Abraão entrega dízimos daquela grande conquista, quando ele foi libertar a Ló, ele é também chamado de rei de Salém. Então, quem seria esse Melquisedeque? Seria uma manifestação de Jesus lá no Antigo Testamento, como tantas outras, como para Josué, como para o pai de Sansão, como lutando com Jacó. Quem seria Melquisedeque? A tradição judaica, e eu também creio da mesma forma, entende que Melquisedeque era um título usado por Shem, Sem, filho de Noé, o homem mais longevo depois do dilúvio. Vamos fazer algumas contas aqui, Felipe. O Sem tinha 100 anos quando começou o dilúvio. E a Bíblia diz que ele viveu 500 anos depois do dilúvio. O Brasil tem 520 anos. Faça as contas de quanto velho era Shem. O Noé morreu com 950 anos, 350 anos depois do dilúvio. Essas pessoas que viviam tanto, no tempo em que o máximo que os seres humanos viviam eram 120 anos, certamente eram considerados pessoas de uma outra época, de uma outra era, e realmente eram. O que nós não damos conta, além dos versículos de Gênesis, é que o Shem viveu tanto que ele foi contemporâneo até do Jacó. Então faça uma ideia, se nós temos todo o cuidado, uma pessoa que é gentil, que é educada, de respeitar pessoas que têm cabelos brancos, talvez os seus 60, 70, 80 anos, o que seria encontrar com alguém que tem 300, 500 anos? Um dos textos da Bíblia que nos faz entender que Melquisedeque seria Jesus é o texto que está em Hebreus, que eu quero ler com você. Eu quero que a gente possa pensar um pouco nele, talvez como uma resposta. O texto de Hebreus é o seguinte, Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E ainda no Salmo 110, versículo 4, está escrito o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O texto de Hebreus lembra dessa história, toma essa história como uma figura de Jesus, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote da nossa fé. Jesus não era descendente de Levi, Jesus era descendente da tribo de Judá. Jesus então não era um sacerdote segundo a ordem sacerdotal estabelecida por Deus lá no deserto. Da mesma forma, esse Melech Tzedek, Shem, ele não era um sacerdote constituído pela lei de Moisés, mas ele, assim como seu pai Noé, fez um altar para Deus, e o nosso Deus faz uma aliança com os seres humanos, simbolizado pelo arco de Deus que está nos céus. O Shem, que experimentou a libertação da morte nos dias do dilúvio. O Shem, que viveu algo como que uma figura para a igreja do arrebatamento. A palavra nassa em hebraico é erguer, é se levantar. Deus ergueu a arca
quando as chuvas começaram, quando as fontes da terra romperam, então a arca foi elevada. Assim, a igreja de Cristo será elevada no tempo de maior juízo que esse mundo passar. E no texto de Hebreus diz que Melquisedeque não tinha nem pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio, nem fim de dias. Talvez essa expressão nos faça entender que é Jesus que está ali, como em outras passagens do Antigo Testamento. Porém, pense um pouquinho. Imagine a ideia de alguém perguntando para o seu bisavô: bisavô, quem era o pai de Shem? Quem era o pai de Melech-Tzedek, desse rei justo que reina em Salém, que reina nessa terra de paz? E talvez o bisavô dissesse: meu bisnetinho, eu não sei. Quando meu tetravô era vivo, o Shem já estava aqui há 200 anos. Entende? Quem que era o pai dele? Eu não sei. O meu trisavô nasceu e ele já estava vivo. Não conhecemos o pai dele. Quando ele nasceu, quem pode contar? São explicações que nos vêm à mente para justificar alguém que estava com 100 anos quando o dilúvio começou e que viveu tanto que foi contemporâneo até de Jacó. Outra curiosidade bíblica é que ele era rei de Salém. O lugar mais alto do Monte Moriá era o local onde ele estava, local onde Abraão leva os seus dízimos para entregar a Deus através das mãos de Melech-Tzedek. E um dia o rei Davi, descendente de Shem, descendente de Abraão, conquistou a parte de baixo, a parte sul desse monte, a parte onde ficava a cidade dos Jebuseus, Yerush. E depois o rei Davi comprou de um Jebuseu a parte mais alta do monte, onde outrora Abraão entregou seus dízimos para Melquisedeque. E o rei Davi juntou as duas partes do monte e ficou Yerushalayim, a cidade do grande rei, a cidade da paz, local onde Yeshua reinará sobre todas as nações da terra, e nós com ele. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado de hoje, das perguntas e das respostas do Pergunta pro AP. Então, se você gostou, leia a Bíblia e mande perguntas inteligentes, perguntas interessantes, para que a gente possa ter prazer de estudar e continuar cada vez mais buscando a presença de Deus e o entendimento sobre a palavra. Que Deus te abençoe. Shalom!